Vamos lá, pessoal, e a festa continua aqui. Bailão, mas enfim, vamos lá. Falamos do efeito devolutivo, o efeito translativo, né? É uma exceção desse princípio do efeito devolutivo, tá? O translativo, pessoal, ele é possível que o tribunal ali, ele aprecie uma matéria que não foi objeto específico ali do recurso, tá? Eu sei que eu falei para vocês que o juiz só vai analisar matéria específica que a gente impugna, mas esse efeito translativo, o juiz ali, ele pode ali analisar esse efeito translativo. Eu vou explicar para vocês que vocês entendem, né? Que essas matérias elas podem ser recorridas, né, de ofício, por exemplo, ausência de interesse ou de legitimidade de parte, ocorrência de coisa julgada. Então, por exemplo, ali num recurso, nós entramos com recurso, o juiz viu ali que já foi objeto de coisa julgada. O juiz vê ali que não tem legitimidade, não tem interesse, ele vai julgar esse recurso em efeito translativo, porque de ofício não foi questionado, mas ali ele pode julgar de ofício, né? Não necessariamente a parte terá que alegar, né, aquela matéria para que o órgão que esteja apreciando se manifeste, que seria uma exceção, mas que mesmo que a parte não alegue, ele vai julgar, por exemplo, caso tenha essa legitimidade de parte, mesmo não tendo esse pedido no recurso, o juiz pode ali julgar, tá certo, pessoal? Efeito suspensivo, que seria o efeito suspensivo, pessoal, né? Se for atribuída esse efeito suspensivo à sentença, não produz efeito. A sentença ela não produz efeito, né? Diferente do efeito devolutivo, nós estamos ali devolvendo para o tribunal apreciar. O efeito suspensivo, essa sentença do juiz, ela fica suspensa. Nós ali pedimos essa suspensão, nós pedimos esse efeito suspensivo, caso exista algum risco eminente, né? Se essa sentença começar a surtir o efeito, pode a parte ali ter um dano, né? Porque o efeito devolutivo, quando a gente devolve para o tribunal apreciar, nós podemos ali já fazer a execução do que foi decidido, né? O efeito suspensivo, nós impedimos que essa execução seja feita, né? Impede que a decisão recorrida surta seus efeitos de imediato. Quando ela é aplicada, ela é expressamente prevista na lei. Então, nós temos ali, dependendo do recurso que nós vamos entrar, nós entramos na lei ali e observamos se esse efeito ele vai poder ser suspensivo ou devolutivo. Então, vai tá ali expresso. Tá certo? Então, para ser concedido por decisão judicial, deve ser demonstrada esse efeito deve ser demonstrada a probabilidade desse provimento do recurso e o risco desse dano, tá? Vai estar expresso se ele não vai ter esse efeito suspensivo no recurso, mas se for demonstrado algum desses requisitos, ele pode ter esse efeito suspensivo, tá certo, pessoal? Quais são esses requisitos, né? Por exemplo, aquilo que eu disse, um risco de um dano iminente, né? O efeito suspensivo, ele vai impedir que essa decisão produza esses seus efeitos devido a esse risco, tá certo? A pessoa que ela está recorrendo, ela tem que demonstrar que a sua decisão que a decisão vai começar a ter o efeito, as partes vai causar um dano. Então, tem que deixar ali bem claro quanto a esse efeito desse recurso suspensivo, que caso comece a surtir os efeitos da sentença, vai causar algum dano. Então, a gente pede esse efeito suspensivo para que se suspenda essa sentença. Tá certo, pessoal? O efeito substitutivo, tá certo? Outro efeito substitutivo, que seria o efeito substitutivo, né? A decisão que julga um recurso substitui a decisão recorrida, tá certo? Nos limites da matéria que for objeto de recurso. Vou falar sobre o artigo 1008, né? O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada
no que tiver sido objeto de recurso. Então, o que que acontece? Nós entramos com recurso, esse efeito substitutivo seria o quê? Nós entramos com recurso e o tribunal apreciou. Então, qual é o que vai prevalecer agora? É a decisão do tribunal, tá certo? Porque caso a gente queira entrar com algum outro recurso, nós não vamos recorrer da sentença, nós vamos recorrer da decisão do tribunal, tá certo, pessoal? Então, presente também esse efeito no caso de ser negado um provimento ao recurso, nós temos também esse efeito substitutivo, negando o provimento a esse recurso. Por exemplo, o juiz, ele condena em 10 mil reais. Ele fala, você tem que pagar ao reclamante 10 mil reais. Nós entramos com recurso, o tribunal vai lá e fala, não, você não tem que pagar esses 10 mil reais. Então, o que que acontece? Essa decisão do tribunal, ela vai substituir a decisão de primeira instância, tá certo? A decisão de sentença. E mesmo se o tribunal, ele acata, né? Ele concorda com a sentença. Você tem que você tem que pagar, né? Seria esse efeito substitutivo. O que seria? A sentença julgou que teria que pagar 10 mil reais, o tribunal concorda. Caso nós, por exemplo, a empresa que foi lesada, ela vai entrar com outro recurso para que reformem a decisão do tribunal, tá certo? E não da sentença, seria já do tribunal. Esse efeito substitutivo seria que a decisão proferida pelo tribunal substitui a decisão recorrida, né? Bom, o exemplo tá lá. E o efeito regressivo, pessoal. O último efeito, o efeito regressivo, é o juízo de retratação, tá certo? O juiz de retratação, por exemplo, o juiz de primeiro grau, ele volta atrás dessa decisão recorrida. Por exemplo, quando eu falei para vocês a respeito dos cabimentos, né? Temos que ter legitimidade, interesse de agir. Lembra que eu falei que se o juiz tranca o nosso recurso, nós entraríamos com agravo de instrumento. Desse agravo de instrumento, o juiz pode retratar da sua decisão, falar, não, eu errei, segue o recurso, tá certo? Seria esse efeito regressivo, onde o juiz vai falar novamente nesse processo. Mas somente nesses casos. No caso, quando a gente entra com um agravo de instrumento, ele vai falar de novo, ele vai se retratar ou não, tá certo, pessoal? Falamos então das espécies de efeito dos recursos: devolutivo, translativo, regressivo, substitutivo e suspensivo, tá certo? Um abraço!